Hi, my name is Patricia. I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre life cycles, os ciclos da vida. Do you remember the butterfly? Vocês lembram que nós falamos sobre a butterfly? Que tinha todo o ciclo da vida dela? Que ela começava num egg, then it's a pupa, then it's a caterpillar, and then it's a butterfly, yes? E vocês lembram que para ficar melhor, quando nós vamos escrever, nós usamos algumas palavrinhas para mostrar essa ordem. Por exemplo, first, next, then, and finally. Yes? Então, nós podemos usar isso para contar várias histórias até. Primeiro, depois, e daí, e finalmente aconteceu alguma coisa. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho. The plant life cycle. Então, o que acontece? O que a gente faz primeiro? Eu posso falar o que, ó? A seed. Então, eu posso dizer o que, ó? First, you plant a seed. Primeiro, você planta uma semente, né? O que acontece depois? It grows a little, a cotyledon, but next, it grows into a seedling. Então, depois vai crescer até formar um brotinho, yes? A seedling. Then, o que acontece depois? The seedling turns into a tree. Ó, o brotinho se transforma numa árvore, yes? And the tree grows, of course, and finalmente o que acontece? The tree, yes, grows flowers. A árvore tem flores, né? Crescem flores nas árvores. Em alguns casos, o que ainda acontece depois, pessoal? The flowers turn into fruit. Vai depender da árvore que a gente está dizendo, né? Então, algumas árvores ainda, as flores se transformam em frutos. E daí, pessoal, o ciclo começa tudo de novo. Então, eu posso usar essa sequência para qualquer tipo de ciclo de vida que eu quiser, né? Então, aqui, ó, um pouquinho maior, ó, the seed, nasce o quê? A root. A root é a raiz. Depois, a sprout, um brotinho. A tree, a árvore. Blooming, ela floresce, ó. Depois, fructification, nascem as frutas. E depois, cai a fruta e a sementinha cai no chão novamente, né? Então, eu posso continuar contando toda essa história usando mais alguns steps, se eu quiser. Então, por exemplo, first, you plant a seed. Second, o que acontece depois? Ó, second, a root grows, cresce uma raiz. Yes? Then, next, it grows into a seedling or a sprout. It's equal. Then,
there is a tree. The seedling turns into a tree. Finally, the tree grows flowers. And to conclude, o que pode acontecer? To conclude, the flowers turn into fruit. Elas se transformam em frutos. Então, eu posso usar uma sequência mais curta, por exemplo, first, next, then and finally, ou eu posso colocar um pouco mais de detalhes usando first, second, next, then, finally and to conclude. Então, o que eu quero que vocês tentem pensar? Look here. The human beings, os humanos. O que acontece com a gente, pessoal? We are human beings. Nós somos seres humanos, yes? First, we are an egg inside our mothers. Primeiro, nós somos um ovinho dentro das nossas mães. Next, that egg begins to split and we start to change. Depois, aquele ovo começa a se dividir e nós começamos a mudar. Body parts are formed, partes do corpo são formadas, and we start to look more and more like a human. E nós começamos a parecer mais e mais com um humano. After about 9 months, we are born. Depois de mais ou menos 9 meses, nós nascemos. At the first stage of our lives, we are called infants. No primeiro estágio das nossas vidas, nós somos chamados de crianças, né? Infants. And then toddlers. Toddlers, people, é uma criancinha de até uns 3 anos, tá? And it's when we start to walk and talk. É quando nós começamos a andar e a falar. The next stage is our childhood. And you are right there. O próximo estágio é a nossa infância e nós estamos bem lá. Então, ó, infant, toddler, childhood. Yes? It is when we learn to do things on our own. É quando nós aprendemos a fazer as coisas por nós mesmos. After some years, we get to adolescence. Depois de alguns anos, nós nos tornamos adolescentes. And, wow, we are now quickly becoming adults. Nós estamos rapidamente nos tornando adultos, yes? The longest period of our lives. O período mais longo das nossas vidas. Finally, we get old. Finalmente, nós envelhecemos. Very old. Ficamos muito velhos. And this is the last stage of our lives. E este é o último estágio das nossas vidas. Ok? So, aqui vocês conseguem ver todo o estágio da vida do ser humano, né? The infant, the toddler, the child, the teenager and the adult. Okay? So, what is the first stage of a human being? Qual que é o primeiro estágio, pessoal, da vida de um ser humano? Se a gente for olhar pelo texto. We are a little seed. We are a little egg. So, se vocês olharem, como eles falaram, we are an egg inside our mothers. So, the first stage is what? The egg. Yes? What happens about 9 months after the first stage? O que acontece por volta de 9 meses depois do primeiro estágio?
We are born, yes? Nós nascemos. And then, what can we say? How are we called when we start to walk and talk? Como nós somos chamados quando nós começamos a andar e a falar? Remember, infant, yes? What stage comes before our teen years? Qual é o estágio que vem antes da nossa adolescência? Childhood, yes? The childhood, a infância. And what life period comes after our teen years? Qual é o período da vida que vem depois da nossa adolescência? The adult life, yes? The adult life. What's the longest period of our lives? Qual que é o período mais longo da nossa vida? Adulthood, yes? O período adulto, né? Is there a toddler in your family? Tem um bebê na sua família? And is there anyone from your family in the last stage of the life cycle? Tem alguém na sua família que está no último estágio da vida? That is very, very old, que é bem velhinho já? Who is he or who is she? Quem que é essa pessoa? And how old is he or she? Quantos anos ele tem? Yes? Do you have a grandmother, a grandfather? Yes? This is very good. E aqui, pessoal, vocês vão escolher qualquer organismo vivo e vão escrever o ciclo de vida deles. Por exemplo, gente, se eu for falar dos frogs, ok? Dos sapos, né? Das rãs, dos sapos, o que acontece? A gente tem vários estágios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Depois vocês vão tentar escrever, tá? Ele começa num egg, num ovinho. Daí esse egg se transforma num tadpole. Lembra como que é o ciclo de vida do sapinho? Ele tem só uma caudinha, né? Depois tem o quê? Tadpole with 2 legs. Ele vai ter a cauda, mas também já vai ter o quê? 2 pernas. Depois vem o quê? The tadpole with 4 legs. Daí tem a cauda, mas com 4 patas, né? Depois ele vira um froglet. Aquele último estágiozinho. E por último, quando ele perde a cauda, né? E the adult frog, ok? O sapo adulto. Então, gente, esses são os estágios da vida do sapo. Eu quero que vocês tentem escrever usando as sequências first, next, then, finally, ok? E vocês podem escolher outro exemplo se quiserem. O sapo foi só para facilitar um pouquinho para vocês, ok? E podem comparar com os colegas de vocês. So, thank you very much and see you next time. Goodbye!